Nos últimos meses, especialmente após que o presidente Barroso assumiu o comando da casa, o STF está levando adiante pautas políticas e não mais questões jurídicas. A questão do aborto, a questão da lei das drogas, a questão de pautas de costume, pautas morais, que não são de competência do Supremo e sim seriam do Congresso Nacional. E mesmo o Congresso não ter decidido é uma decisão, né? A decisão de não ter tomado nenhum tipo de medida legislativa é também uma mensagem que o próprio Congresso manda. Na sua opinião, por que o Supremo Tribunal Federal, nesse momento, decidiu iniciar essa aventura quase, né? Que não tem nada a ver com questões jurídicas, mas sim totalmente política? E aonde isso vai parar? E qual que é a razão, qual que é a racionalidade atrás disso? É uma batalha pessoal do ministro Barroso ou tem alguma outra questão que o grande público não consegue enxergar disso tudo? Eu costumo dizer que na política não há espaço vazio, não há vácuo. Se tiver um vácuo, um espaço vazio, alguém vai ocupar. E eu acredito que chegamos aonde chegamos com esse avanço do Poder Judiciário, claro e evidente, sobre o Poder Legislativo em diversos temas, justamente por um vazio, porque o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, não ocupou aquele espaço. E o Judiciário ele foi comendo pelas beiradas e quando viu já estava dentro. E olha, dentro literalmente do Congresso, porque até decisões para entrar em gabinete parlamentar não passam mais pelo presidente do Senado, né? Às vezes ele é comunicado quando a Polícia Federal já está lá dentro. Né? As razões que sejam não interessam. A questão é que a instituição Senado Federal, ela está de porta aberta, né? E esse espaço, então, foi ocupado justamente porque aquele que deveria ocupar, que é o presidente do Congresso, não o fez, né? Esse espaço também o STF acaba tomando em outros nichos. É muito comum, né? Geralmente, essa harmonia dos três poderes, né, que Montesquieu pensou lá atrás, né, o legislativo, o executivo, o judiciário, ela, em diversos momentos da história, em diversos países, você tem pontos de atrito, pontos de conflito. Aqui no Brasil, geralmente, o conflito se dava entre judiciário e executivo. Veja que, recentemente, essa vertente, esse vértice virou para o Poder Legislativo, né? O Legislativo está em conflito com o Poder Judiciário há muito tempo, justamente pela falta de uma liderança, que não é o presidente do Senado, capaz ou é inepto ou não tem interesse em construir pontes com o Poder Judiciário e dizer, aqui você não vai avançar. A gente se lembra, e é bom lembrar, recordar, do presidente Renan Calheiros, que recebeu uma medida judicial e disse que era um ato de cidadania não cumprir, porque violava outros direitos parlamentares que ele ainda queria defender e assim o fez, né? Personagens à parte, não vou fulanizar a discussão, mas a verdade é que o que se espera do presidente do Congresso é que defenda a instituição. E isso não se viu e nesse vazio, nessa lacuna, o Poder Judiciário avançou sobre temas que precisam ser debatidos no Poder Legislativo. O tema das drogas é muito mais profundo do que uma canetada que vai dizer se é 5, 10, 50 ou 100 gramas que vai caracterizar o usuário, né? A legislação ela já existe, ela já tem um tratamento diferenciado para o usuário. E se tiver que mexer nisso, tem que mexer no Congresso. A gente pensar na rede de proteção, pensar nas diversas formas e manifestações hoje de uso de substâncias químicas, a questão da dependência química, são muitas outras questões que uma canetada nunca vai alcançar porque é função social, inclusive constitucional, do Congresso Nacional. Só para pontuar, o senhor falou que o STF está dentro do Congresso. Imagina eu fizesse referência ao caso das buscas e apreensões nos gabinetes do deputado Ramagem e do deputado Gayer, inclusive era líder naquele momento... Jordi, que era líder naquele momento da oposição na Câmara dos Deputados e que foram comunicadas só após a Polícia Federal entrar nos seus gabinetes e aberta a violação da imunidade parlamentar de ambos os deputados. Mas, senador, agora passando um pouco pelos aspectos econômicos, o senhor citou do caso da medida provisória da reoneração da folha de pagamento. O governo, de fato, desrespeitou uma decisão do Congresso que derrubou um veto do presidente da República e no último dia útil do ano passado foi
assinado uma medida provisória pelo presidente Lula que reonerava a folha de pagamento para 17 setores econômicos. O Congresso ainda está analisando essa medida provisória, ela está suspensa aparentemente, houve uma certa articulação com os presidentes da Câmara e do Senado, mas, primeiro ponto, isso não foi considerado pelos senadores e pelos deputados um desrespeito por parte do Executivo, que de fato teve um veto derrubado em 2/3 da Câmara e do Senado. E ponto número 2, na sua opinião, o Executivo está desesperado em arrecadar o máximo possível porque as contas públicas estão numa situação muito complicada nesse 2024? Bom, vamos lá. Primeiro, a medida provisória tratava de 3 temas, né? A reoneração do setor privado, a reoneração dos municípios, né? Porque tínhamos aprovado já por ampla maioria a desoneração, né? Derrubando o veto, inclusive também aqui, e o PES. O PES ele foi aprovado no governo Bolsonaro, né? Houve vetos, derrubamos os vetos do governo Bolsonaro. No governo Lula ainda restavam alguns vetos para serem decididos. Derrubamos esses vetos, embora o governo Lula tenha mudado de posição e queria manter os vetos, nós derrubamos. Então, esses 3 temas foram espancados, posso dizer assim, pelo Congresso Nacional. E o governo insiste em rever. A gente vai ver isso agora com o projeto das fake news, porque ele foi derrubado no Congresso. Em menos aí de 2, 3 anos já tem o governo de novo. Então, o que está claro é que o governo não está se conformando em não ter a maioria, e não tem, do Congresso, né? E tem usado o instrumento da medida provisória ou de projetos de lei em regime de urgência para impor a rediscussão de matérias que já foram exaustivamente discutidas no Congresso Nacional. Bom, primeiro que a gente pode esperar de todas essas matérias, voltando, no caso do PES, que ainda se mantém a medida provisória, né, e outras que estão vindo por projeto de lei em regime de urgência, é que aqueles parlamentares tenham caráter e aqueles que votaram, né, a favor do PES, a favor da desoneração, mantenham as suas posições, que não se vendam, não se troquem, porque aí o governo entra no varejo agora tentando negociar. Né? Ou emenda, provavelmente, né? Provavelmente emenda, cargo, né? Todo dia agora querem derrubar um ministro do governo. O governo vive uma grande instabilidade política por setores outros da imprensa que todo dia escolhem. Às vezes é o ministro da Fazenda, às vezes é o ministro de Minas e Energia, é o presidente da Petrobras, é a ministra da Saúde, até colocar alguém. E aí não tenha dúvida que tem uma articulação de parte do centro da Câmara dos Deputados olhando cargos, né? Porque o governo não tem mais o que oferecer. As emendas, a gente já percebeu que o governo, né, todos nós brasileiros percebemos que o governo já distribuiu, né, o que tinha e que não tem mais. O país ele vai embicar agora num grave problema financeiro. É um governo que, naturalmente, completamente diferente do anterior. O anterior era um governo de livre mercado, era um governo que procurava não atrapalhar o empreendedor, que procurava desburocratizar, que trouxe o marco legal das startups, BR do Mar, marco do saneamento, lei do gás, né? E agora é um governo que pensa o inverso, ele quer mais Estado. Lógico, é da ideologia socialista comunista que o Estado é o único capaz de prover o bem-estar, né? Escolheram essa porcaria, desculpa, né? Porque o Estado não é capaz de prover o bem-estar de todos. Quem gera emprego é o setor privado. O Estado nunca vai conseguir, a não ser que a gente se contente em viver com muito pouco ou quase nada, como é em Cuba e em outros governos socialistas extremos, como o que defende um Estado grande. E para ter um Estado grande, o governo tem que arrecadar. Então ele tem que ir em cima do que você ganha. Então ele vai lá com a contribuição sindical. O salário é teu, mas agora obrigatoriamente você não pode nem dizer que não quer, o governo vai lá e vai tomar um pedaço, né? Está lá a discussão parada com o senador Paulo Paim, a oposição já há 4 semanas em obstrução para votar o projeto de lei do senador Rogério Marinho para derrubar esse imposto sindical, né, que possa ser um alternativo. Quem quiser contribui, quem não quiser não pode ser tungado do seu salário, né? E isso ele vai indo nos setores da economia, ele vai, em breve, certamente vai em grandes fortunas, sem antes discutir o que é uma grande fortuna, e eu desconfio que para esse governo, grande fortuna é a partir de R$5.000, então se preparem, ele vai em cima da herança, por quê? Ele tem que arrecadar. Só que ele, como ele pensa no Estado grande, ele não faz o dever de casa, ele não diminui os seus custos, ele tem uma infinidade de ministérios, né, orçamento
para ministérios importantes como saúde e educação menores do que para outros, ou pelo menos deveriam ser muito maior pela relevância, né? O governo que está no passado, que vai em cima agora de aplicativos de Uber, de entrega de comida, né? Que não reconhece que a gente está na era da tecnologia e que hoje não é só emprego, é emprego e trabalho, né? Essa juventude hoje, ela quer trabalho, muitos não querem nem emprego, porque eles trabalham para 2, para 3, para 4 e otimizam o seu tempo e seus ganhos. Mas é um governo que vive no passado.